Hoje eu quero falar com você sobre o custo médio ponderado de capital. É um instante só. Bom, no passado eu já abordei esse tema, mas muita gente perguntando como definir o custo de capital para análise de investimento, para análise de taxa de retorno, entre outras questões. E uma das técnicas é o chamado WACC, do inglês, ou custo médio ponderado de capital no português. Isso nada mais é do que ponderar as fontes de capital e os seus custos. Em outras palavras, seria analisar a participação relativa do capital próprio e a participação relativa do capital de terceiros. A taxa de juros do capital próprio e a taxa de juros do capital terceiro. Vamos para um exemplo. Se você vai fazer um determinado investimento e metade do dinheiro é capital próprio e metade você vai buscar no mercado, não tem muito o que fazer, é uma média aritmética simples, porque os dois têm o mesmo peso. Então, vamos imaginar que o capital próprio você queira 20% de taxa de retorno e o capital terceiro custe 10%. 20 mais 10 dá 30, o seu custo de capital será de 15%. Porém, nem sempre é isso que acontece. Às vezes, a fonte que você tem de capital próprio é 30% e a de terceiro é de 70%. Ora, se as taxas de juros são distintas, você tem que fazer a ponderação. Nesse exemplo que eu dei, seria 20 vezes 30%, 6%, mais 10% de 70%, mais 7%. A taxa de juros seria, então, de 17%. Né? Então, você teria este patamar, né? Eu fiz certo? 20 de 6 e 77, 13% nesse caso. Né? Fiz a conta aqui rapidamente. Então, mudaria o patamar daquilo que nós falamos há pouco. Tá? Então, essa é a questão. Agora, o custo do capital de terceiros é fácil. Por quê? Porque você vai no mercado e faz a pesquisa. Então é tranquilo. Você vai no BNDES e fala, qual é a taxa de juros anual? 12% ao ano, é Selic mais isso. Então, vamos dizer, o risco da operação, quem define é quem te empresta o dinheiro. E nessa análise a gente usa sempre taxa de juros de longo prazo. Então, não tem muito o que fazer para entender o custo de captação de dinheiro no mercado. Agora, o problema é mensurar o custo do capital próprio. Eu utilizo a técnica do KPM. Né? O que é isso? Você tem uma taxa livre de risco, que normalmente é o título público, nesse caso atual está em 13,75%, somado a um beta, que é o nível de risco de investir naquela ação, naquele setor, multiplicado pela diferença do retorno previsto pelo mercado e o retorno livre de risco. Então, vamos imaginar que você vai atuar num mercado que tenha um nível de risco maior, porque tem muitos concorrentes, tem muita escala, e você calcula esse beta, que é possível calcular, deve ser calculado, de 2. Quer dizer, você tem um nível de risco 2. E aí você faz pesquisa, fala, o mercado todo trabalha com uma taxa de retorno de 20% ao ano. Então, você vai pegar 20% menos 13,75, multiplicar por 2 e somar 13,75. Isso em níveis de agosto e setembro de 2022. Né? Se você estiver vendo esse vídeo no período diferente desse, pode ser que esses parâmetros tenham mudado. Esse será o custo do capital. Com esse custo do capital próprio, você vai ponderar com o custo de capital terceiros e você vai encontrar o custo médio ponderado de capital. Complicado? Espero que não. Obviamente que, como é uma questão técnica, consulte sempre um especialista. Mas o grande lance é, o capital próprio é mais exigente do que o capital de terceiros, porque ele parte de um custo de oportunidade que é, no mínimo, a taxa Selic. Consequentemente, para arriscar o capital, o empresário, o investidor, deseja um retorno muito superior a esse. E, na taxa de juros de longo prazo, você encontra taxas bastante convidativas. Portanto, a tendência é que o custo de capital de terceiros seja maior que a taxa de retorno do capital próprio. E, como eu disse, você tem que ponderar a taxa do capital próprio vezes a participação relativa do capital próprio no investimento, mais a taxa do capital terceiros vezes a participação relativa do capital terceiro. O capital próprio, modelo KPM,
taxa livre de risco mais um beta vezes a diferença entre o retorno do mercado e a taxa livre de risco. Fazendo isso, não tem erro. Espero ter te ajudado nessa avaliação. Aproveito para pedir para você a assinatura no meu canal. É um jogo bastante rápido. E se você busca uma solução para a sua carreira, para o seu negócio, me procure. Eu sou representante regional da Fundação Dom Cabral, associado regional. Dá um pulinho no meu site, reinaldocafeu.com.br, e marque aí, mande um fale conosco e a gente agenda uma conversa. A gente se encontra no próximo. Até!